Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Marcos, não parece, né? Meu cabelo ficou mais branco, minha barba cresceu. Sabe como é que é a quarentena? Faz tanto tempo que eu tô em casa que eu acho que eu fiquei mais velho. Mas vamos lá, eu estou velho, mas a memória não. Sabe por quê? Porque eu jogo xadrez. Quem joga xadrez melhora a memória, o raciocínio lógico, fica mais inteligente e desenvolve mais as suas habilidades e competências. E hoje eu queria falar um pouquinho para vocês sobre a história do xadrez. Eu ainda me lembro, você pensou que eu havia esquecido, mas estudos dizem que o xadrez ajuda até na questão do Alzheimer. Não estão comprovados ainda, mas futuramente serão. Mas pois bem, o xadrez é o segundo esporte mais praticado no mundo. Vocês sabiam disso? Só perde para o futebol. Você pensava que era o quarteto fantástico, né? O futebol, o voleibol, o basquetebol e o handball, mas não, é o futebol e depois é o xadrez. Tem 189 federações e para você ter ideia, o futebol, que é o primeiro, tem 211. Então, ele antigamente era o jogo dos reis, mas hoje ele é o rei dos jogos. Todo mundo joga xadrez, aparece nos filmes, aparece nos desenhos animados, está nas escolas. Então, se quer seja inteligente, jogue xadrez também. E há muitas lendas sobre como surgiu esse jogo de xadrez. A mais provada é que ele veio da Índia, aproximadamente entre os séculos 5 ou 6 da nossa era cristã, e é derivado de um jogo chamado chaturanga. É um jogo que usava carros, elefantes, cavalos, infantaria, e aí ele derivou-se. Hoje nós temos o cavalo, temos a torre, temos o rei, a dama, os peões. E é esse jogo que é baseado que na corte e na guerra, porque o xadrez é um jogo de guerra. As peças claras contra as peças escuras, e naquela batalha vence quem pensar melhor, quem tiver melhor visão combinatória, quem fizer mais estratégias. Mas existem muitas lendas, como eu disse, sobre o início do jogo do xadrez. Aqui no Brasil, ele começou a ser... foi um presente, né? Em 1808, de Dom João VI. Ele deu à Biblioteca Nacional um exemplar. O jogo começou e ele se popularizou mais na época de Machado de Assis, depois que ele fez a primeira publicação de um problema de xadrez no jornal, o nosso grande escritor. E é um jogo democrático, pode jogar homem, mulher, velho, criança, independente do gênero, da condição social, da condição financeira, independente da sua idade, você pode jogar xadrez porque é um jogo democrático. Então, vamos ver agora um vídeo só que conta um pouquinho de Existem diversas lendas associadas à criação do xadrez, sendo uma das mais famosas aquela que a atribui a um jovem brahmane indiano chamado Lahu Sesa. Esta lenda já foi contada de muitas maneiras, trocando os nomes dos protagonistas e até o motivo da recompensa. Porém, os ancestrais do xadrez provavelmente surgiram há 40 séculos antes da nossa era, dada a escrita pictórica e escultura, que servem para iniciar as investigações sobre o jogo. Segundo a lenda, numa província indiana chamada Taligana, existia um poderoso Rajá, que havia perdido o filho em batalha. O Rajá estava em constante depressão e passou a descuidar-se de si e do seu reino. Certo dia, foi visitado por Sesa, que apresentou-lhe um tabuleiro com 64 casas brancas e pretas, com diversas peças que representavam a infantaria, a cavalaria, o seu reino. Rajá, venho trazer um jogo que lhe dará conforto espiritual. Com ele, finalmente encontrará a cura para sua depressão.
Para jogá-lo, vamos precisar de 2 jogadores. O objetivo da partida é dar checkmate no adversário. Um jogador joga com as peças brancas, o outro com as pretas. Cada um inicialmente tem 16 peças. Um rei, uma rainha, 2 torres, 2 bispos, 2 cavalos e 8 peões. Este é o posicionamento inicial das peças. As peças na linha de baixo e da esquerda para a direita são torre, cavalo, bispo, rainha, rei, bispo, cavalo, torre. Movimentos das peças. Cada tipo de peça tem um valor e um movimento diferente. Os movimentos de cada peça são: rei. O rei move-se para todas as direções, pela vertical, horizontal ou diagonal, mas apenas uma casa por lance. Rainha. A rainha é a peça mais poderosa do jogo, uma vez que seu movimento combina o da torre e o do bispo, ou seja, pode mover-se pelas colunas, fileiras e diagonal. Em termos de valor, não é comparável a nenhuma outra peça, a não ser a rainha adversária. Bispo. O bispo move-se pela diagonal, sendo que nunca poderá mudar a cor das casas em que se encontra, uma vez que, movendo-se em diagonal, não lhe é permitido passar para uma diagonal de outra cor. O valor do bispo é considerado ligeiramente superior ao do cavalo. Todavia, dependendo da posição do tabuleiro, nem sempre será vantajoso trocá-lo por um cavalo oponente. Cavalo. O cavalo movimenta-se sempre em L, ou seja, 2 casas para frente e uma para a esquerda ou direita. O cavalo é a única peça que pode pular sobre as outras, tanto as suas quanto as adversárias, como indo, por exemplo, desde a casa G1 para a casa F3 nos primeiros lances. Comumente se diz que o cavalo move-se, uma casa como torre e uma casa como bispo. Torre. A torre movimenta-se em direção reta pelas colunas ou fileiras. A torre é considerada uma peça forte, tendo mais valor que bispo e cavalo. Peão. O peão movimenta-se apenas uma casa para frente e captura outros peões e peças na primeira casa diagonal superior. Caso uma peça ou peão fique na frente do peão, será impossível movê-lo. Somente se alguma peça adversária fique na sua diagonal acima, ele poderá capturá-la e mudar de coluna. No primeiro movimento de qualquer peão, ele poderá mover-se 1 ou 2 casas, a critério do enxadrista. Ao contrário das outras peças, o peão não pode mover-se para trás. Os jogadores movimentam alternadamente uma das peças, sendo sempre o jogador, com as peças brancas, o primeiro a começar. Um movimento consiste em pegar numa peça e colocá-la numa nova casa, respeitando as regras do movimento. Um jogador pode capturar as peças do adversário. Para fazê-lo, tem de movimentar uma das suas peças para uma casa que contenha uma peça inimiga, respeitando as regras do movimento. A peça capturada é retirada do tabuleiro. A captura não é obrigatória. O jogo termina quando se atingir o mate, ou uma situação de empate. Fascinante! Por sua brilhante criação, o tornarei um homem rico. Quero que ensine o meu jogo para todo o meu reino, para que todos possam compartilhar comigo esta grande invenção e juntos possamos competir. E a partir desse dia, o jogo do xadrez foi espalhado pelo mundo inteiro, trazendo benefícios a todos que o praticam, tornando um dos jogos mais populares do mundo, sendo praticado por milhões de pessoas. Pessoal, essa é uma das lendas do xadrez.
Aqui ele chamou a rainha de rainha. Mas no Brasil, nós não chamamos a rainha de rainha, chamamos ela de dama. O nome dela é rainha, mas o apelido dela é dama. E ela prefere ser chamada de dama, tá? Por quê? Por causa da notação. Vocês vão aprender no futuro que o rei começa com R, certo? A rainha também começaria com R. Se a gente fosse anotar uma partida, os dois começando com R, nós íamos nos confundir. Eu não ia saber quando era a rainha ou quando era o rei. Mediante isso, no Brasil, nós chamamos a rainha de dama, que aí dama começa com D e aí não vai se confundir com o rei que começa com R. Mas isso é um assunto para aulas futuras, tá bom? Mas chame a rainha de dama. Ela gosta de ser chamada assim. Bom, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. E seja inteligente, jogue xadrez. Tchau, pessoal! Loucura, loucura, loucura!